Hoje eu vou te mostrar como fazer manutenção no sistema no qual você está utilizando o TDD, o DDD e a arquitetura limpa. E aí galera, beleza? Quando a gente utiliza o TDD, o nosso sistema fica recheado de testes. E quando a gente usa o DDD e a arquitetura limpa, acaba que a gente tem várias camadas e algumas alterações elas podem afetar mais de uma camada no seu sistema. Então quando a gente faz uma alteração, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ir mudando os testes, porque de fato os testes eles funcionavam para um determinado comportamento. Se a gente está mudando o comportamento do sistema, a gente tem que alterar os testes também. Sempre há algum acoplamento entre os testes e a implementação. Então, se a gente muda a implementação, o ideal é que as mudanças estruturais não impactem muito os testes, mas algum impacto vai ter. Por exemplo, digamos que você muda lá o número de parâmetros que você passa para uma função e tem um teste que chama essa função. Então, como você chama essa função e essa função tinha 3 parâmetros e agora passou a ter 4, obviamente que você vai ter que mudar o teste. Então, existe um balanço aí. É claro que, de maneira geral, a gente quer que nossos testes estejam menos acoplados possível ao código, à implementação, e por isso que eu falo lá para vocês e sugiro que não se utilize muito mock, que sabe exatamente o tipo de implementação que você está usando, quantos parâmetros são passados, qual é a ordem que você chama determinadas funções, que isso dificulta depois refatorações. Mas de alguma maneira, quando você refatora o código, quando você altera o comportamento, muitas vezes isso vai implicar em você mudar os testes. E quando você tem uma arquitetura limpa, que tem várias camadas, às vezes essa alteração que você faz, por exemplo, no domínio, vai afetar as outras camadas também. Então, como é que a gente faz esse tipo de alteração? Aí eu queria mostrar nesse vídeo um exemplo aqui para vocês, que é utilizando aquela aplicação do livro Architecture Patterns with Python, em que ele introduz uma alteração, ele introduz um agregado lá do DDD na aplicação, e eu queria mostrar para vocês como é que eu fui fazendo essa alteração. Na verdade, eu não terminei de alterar ainda, mas queria mostrar para vocês o começo dessa alteração e que mudanças essa alteração no código de produção implicou nos testes e também o fato de ser uma arquitetura limpa, o que eu tive que ter de cuidado para fazer a alteração. Dá uma olhada. Então, aqui está a aplicação. Como vocês podem ver, todos os testes aqui estão passando. Deixa eu rodar eles aqui. Então, tenho 30 testes aqui, os testes estão todos passando. E aí, o que eu fiz? Qual que é a alteração, pessoal? Anteriormente, né, eu só tinha um serviço do domínio aqui, que é essa função allocate, para fazer alocação de pedidos, né, linhas de pedidos ou order lines, para lotes, né? Eu já expliquei essa aplicação em outros vídeos. Então você tem lá lotes de imóveis e você pode alocar pedidos a esses lotes, certo? Então essa função aqui, ela ficava, digamos, meio que solta aqui nas entidades, que é uma função do domínio, que às vezes o que a gente precisa é só uma função, e de fato implementamos como uma função aqui, mas o que acontece? No livro, ele decidiu que seria interessante adicionar uma entidade nova aqui, que na verdade é um agregado, certo? E aí o agregado, então, ele é uma porta de entrada para o nosso domínio, e acontece que essa função allocate, então a alocação de order lines para batches, ela vai ser movida, então ela vai ficar dentro desse agregado novo, certo? Que é o product, que ele chamou aqui de product. Então, eu não tinha nada disso ainda, tá? E aí, como é que foi para eu fazer essa alteração? Que ainda, na verdade, eu nem terminei ainda. Eu comecei pela camada de entidades mesmo. Então, eu já tinha esses testes aqui que testavam a alocação em si. E aí, o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, eu só chamava a função allocate, porque ela não fazia parte, ela não era um método, era uma função solta mesmo aqui. Utilizando TypeScript, a gente pode utilizar funções soltas. Ela era apenas uma função que eu chamava e eu passava a line aqui, né, que é o pedido, e o conjunto de batches, certo? Aos quais eu quero que ele procure, né, o batch mais adequado para fazer a alocação. E aí a alteração é a seguinte, né? Então agora essa função ela não vai ser mais chamada
separadamente, ela vai fazer parte então desse meu aggregate. Então, qual foi a alteração? Como que eu pensei em mudar isso? Então, obviamente, a gente está fazendo TDD, então antes de mudar o código de produção, a gente começa mudando o teste em si. Então eu vim aqui, né, aqui só tinha chamada a função allocate e criei isso daqui, ó, criei o product, fiz a instanciação do product, que nem existia ainda. E o que eu tenho que passar para o product? Eu tenho que passar qual que é o SKU desse produto, qual que é o identificador desse produto. E no construtor eu também passo quais são os batches relacionados com aquele produto. Essa foi a maneira que ele fez o design. Então, agora quando eu faço a alocação, eu não passo mais o conjunto de batches para a função diretamente. Eu instancio o produto, certo? Com o vetor aqui de batches. E quando eu chamo o allocate do product, eu passo somente a linha de pedido para que ele tente fazer a alocação. Beleza, quando eu fiz isso daqui, obviamente eu tinha erros de compilação aqui, porque essa classe nem existe. Aí eu fui lá e criei a classe, então, product, com o mínimo possível. Eu preciso, então, do SKU e do vetor de batches aqui. E preciso da função allocate, do método allocate, certo? Aí o que eu fiz? Para não ter que mudar todos os testes de uma vez, eu fiz o seguinte. Eu fiz apenas o allocate do product delegar para a função que já existia, allocate. Dessa forma, os outros testes, eles continuam funcionando da mesma forma, porque eu mantenho a função que já existia, certo? Que era esse allocate aqui. Eu mantenho essa função aqui, eu só chamo essa função a partir do product. Então, o que acontece? De determinada forma, a gente tem as duas implementações funcionando ao mesmo tempo. Então, tá vendo aqui dentro do product, eu estou só fazendo a delegação e chamando o allocate, certo? Da função aqui allocate. Isso tem a ver com aquela ideia de branch by abstraction, né? Porque de alguma maneira eu estou deixando as duas implementações funcionais, certo? A implementação que é utilizada nesse teste aqui que eu estou fazendo agora e a implementação que os outros testes estão esperando, que eles estavam chamando diretamente o allocate, certo? Então eu fiz a alteração desse teste, certo? Então o primeiro ficou lá sem compilar, eu criei o mínimo possível, fiz a chamada lá, fiz a delegação e aqui agora aí esse teste passou a passar, certo? E aí o que eu fiz? Aí eu fui e mudei teste por teste. Né? Então aqui estava chamando diretamente o allocate, eu também fiz a instanciação do product e chamei o método allocate. Isso é legal porque a gente faz a alteração de uma maneira bem incremental, de maneira que você fique com as duas implementações possíveis funcionando ao mesmo tempo. Então, tendo feito isso, o que acontece? Eu posso lá mudar todos os meus testes e aí eu faço a alteração, certo? E eu tenho como se fossem duas versões do software funcionando. Uma em que a gente realmente chama o allocate diretamente e uma que chama via product. Do jeito que está, a nossa entidade, por assim dizer, a nossa camada de entidades, ela já foi atualizada, porque agora a gente tem o aggregate, certo? Só que a questão é que existem outros pontos aqui do meu sistema, por exemplo, a partir do caso de uso, ele chama direto a função allocate. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. O caso de uso de alocação, tá vendo? Se a gente olhar aqui, ó, ele chama a função allocate aqui, tá vendo? E essa função, ela está sendo chamada a função que existia anteriormente, que na verdade a gente quer tirar fora, certo? Então, para a gente poder tirar fora, a gente vai ter que fazer a alteração aqui também. E o interessante agora é que na camada de casos de uso, como o meu caso de uso aqui, ele chama direto, né, o teste, por assim dizer, ele vai chamar diretamente o caso de uso, então a alteração vai ser diferente aqui. Por quê? Ele não chama essa função diretamente do teste, certo? É o caso de uso que vai chamar. Agora, o que vai mudar é o seguinte, porque isso é uma questão que tem lá no livro, né? Ele fala que você tem que ter um repositório para cada aggregate que você tem, certo? Então, todas as manipulações relacionadas com o banco de dados vai ser por meio de repositórios dos aggregates, certo? Eu tenho um repositório aqui de batches, então eu tenho que mudar isso. Agora, o meu caso de uso, certo? De adição de batch ou de alocação, né, que esse cara aqui, em vez de receber um repositório de batch, ele vai ter que receber um repositório de product, tá? Então, quais são os próximos passos aqui? E o legal é que a coisa é bem incremental, né? Eu já fiz a alteração na camada de entidades,
Agora eu vou subir e vou fazer a alteração na camada de casos de uso. Então aqui eu vou ter que criar um repositório de produto, preciso fazer a interface e depois para fazer o teste eu vou ter que fazer um fake dele, né? Um dublê de teste, que é um fake object, para fazer as vezes do repositório. Então vou ter que mudar aqui. Então o que eu faria a partir de agora? Eu mudaria esse teste aqui, por exemplo. Posso mudar o da alocação ou de adição de batch. Acho que é mais fácil de adição de batch, que na verdade só tem um teste aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse lugar e eu vou mudar isso daqui, eu vou criar um repositório de produto, vou criar um fake repositório de produto, e aí eu vou chamar o batch addition aqui, eu vou instanciar o caso de uso passando o repositório agora de produto, certo? E esse caso de uso de adição de batch, que está aqui, em vez de receber, né, o repositório de batch, ele vai receber aqui, injeção de dependência, o repositório de produto. E aí a gente tem que ver uma maneira aqui de adicionar o batch no repositório de produto e não no repositório de batches em si. E o legal é isso, né, pessoal? Como a gente está recheado de testes aqui, eu até fiz o teste, né? O que eu fiz? Eu peguei e já apaguei essa função, eu peguei todo o código que está nela aqui, né, que eu já não estou mais delegando. Eu peguei todo o código do allocate e joguei aqui como método aqui de product, certo? E aí o que eu posso fazer? Eu fui lá e apaguei aqui essa função e aí eu vi que dá pau, certo? Porque tem outras funções aqui, outros objetos do meu sistema, no caso aqui os casos de uso, que estão chamando aquela função, essa função diretamente. O bom é que eu tenho os testes para me mostrar isso e obviamente dá erro de compilação se eu tenho alguma coisa chamando, alguma coisa que foi deletada aqui. Então era isso, espero que tenha ficado claro, né? Como é que faz para a gente fazer a manutenção, uma alteração quando a gente tem um sistema utilizando TDD, DDD e arquitetura limpa. A alteração ela é feita de uma maneira incremental. É claro, o trabalho é bem mais minucioso, por assim dizer, comparado com que se você não tivesse o seu sistema recheado de testes, se você não tivesse várias camadas. Mas a questão é a seguinte, você vai fazendo um trabalho incremental, de maneira que os seus testes vão passando devagarinho e você faz a alteração incrementalmente, ao passo que se você não tivesse testes, não tivesse arquitetura limpa, você ia fazer a alteração meio que no escuro. Porque o que você faz, né? Você tem que mudar tudo e rodar o sistema na mão para ver se não deu nenhum pau. E o problema é que pode ter bug que entra ali de uma maneira desavisada, você nem consegue ver que tem o bug. Ao passo que quando você tem lá o seu conjunto de testes, ele vai te mostrar que você inseriu um bug. Claro, né? Não é garantia, mesmo com os testes, não é garantia que você não vai inserir um bug, mas é muito melhor do que sem testes. Porque a maioria dos bugs, acho que a gente pode dizer assim, ela vai ser encontrada, certo? Por algum teste, pelo menos, se a gente estiver cobrindo boa parte do nosso código. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Aí, depois eu posso mostrar para vocês o resto da refatoração. Não é uma refatoração que a gente está alterando o comportamento mesmo. Eu posso mostrar para vocês isso mais para frente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.